As drogas são um assunto muito complexo e que muitas famílias ainda têm medo de conversar com seus filhos com medo de que os mesmos vão para esse mundo. Hoje vamos apresentar 3 das drogas ilícitas, que são o êxtase, a cocaína e a maconha. Confira agora 2 situações em que podemos ver a utilização delas. O efeito da maconha varia de pessoa para pessoa. Em algumas, pode provocar a perda de foco sobre os acontecimentos em sua volta, e em outras pessoas pode fazer com que fiquem mais cientes de suas sensações físicas. Além disso, faz com que algumas partes do cérebro, como as que governam as emoções, a memória e o discernimento, percam o equilíbrio e o controle. Todas essas diferenças são causadas pelas substâncias químicas que afetam o cérebro. São mais de 400 tipos de substâncias encontradas na planta da maconha. Poucos sabem, mas a maconha é liberada em vários países como Uruguai e estados dos Estados Unidos. Tal planta também é utilizada para tratar mais de 250 condições médicas, como a epilepsia, câncer, glaucoma e Parkinson. Crianças também usam a maconha medicinal. Entretanto, o uso indevido da mesma, como misturada ao crack, faz com que muitas pessoas tenham um pensamento errado sobre a planta. No Brasil, o que os governantes temem é que a liberação não pode ser vista somente no lado econômico, já que a arrecadação tributária anual seria de 5 bilhões de reais e de redução de 997,3 milhões de reais de gastos anuais com o sistema prisional, mas sim os efeitos que o uso da maconha gera no âmbito da família e sociedade. Começou a música aí. Ô, gente, vamos subir logo, porque eu tenho que pegar as paradas com meu amigo lá em cima. Ele não vai trazer as paradas de graça. Vocês trouxeram o dinheiro? Eu não trouxe não, que vai pagar a Carol. Toma. Ah, brincou, hein, responsa. Vamos subir, gente. O êxtase é uma droga que possui muitos nomes, como MDMA, bala, pastilha, Stacy e Helena. O que é vendido como êxtase é geralmente uma mistura de substâncias como speed, aspirina, cafeína, ketamina ou drogas do tipo ácido LSD. O êxtase é mais comum em pílulas, mas também pode ser um pó para ser cheirado ou introduzido no ânus. Cerca de meia hora depois de tomar o êxtase, quando sobe, faz seu cérebro liberar as substâncias do bem-estar, dopamina e serotonina. Por até 4 horas você pode se sentir relaxado, cheio de energia, menos preso, cheio de afeto. Os sons e luzes podem ficar mais acentuados, outra razão para a popularidade do êxtase entre os baladeiros. Mandíbula travada, dentes rangendo e suor são muito comuns. A bala pode algumas vezes causar ansiedade e ataques de pânico. Além disso, elevar a temperatura do seu corpo para níveis perigosos, ficando pior em danceterias quentes ou dançando. Nos dias depois de tomar bala, muitas pessoas se sentem deprimidas ou irritadas. Entre 1999 e 2004, mais de 250 pessoas morreram no Reino Unido depois de tomar bala, geralmente por superaquecimento, falha do coração ou por beber pouca água ou muita água. Muitos tinham usado bala com outras substâncias como álcool. Tal fato também já ocorreu no Brasil. Um número pequeno de pessoas parece ter hipersensibilidade à droga, fazendo a primeira experiência perigosa. Extraída das folhas de coca, a cocaína foi originalmente desenvolvida como analgésico. É mais frequentemente cheirada, sendo o pó absorvido pela circulação sanguínea através dos tecidos nasais. Ela também pode ser ingerida ou esfregada nas gengivas. Os usuários a injetam para que a droga seja absorvida mais rapidamente pelo corpo, mas isso aumenta substancialmente o risco de overdose. Inalar como fumaça ou vapor acelera a absorção com menos risco para a saúde do que uma injeção. A cocaína é uma das drogas mais perigosas conhecida pelo homem. Entre as causas da morte de famosos, a cocaína está inclusa em quase todas, como é o caso da cantora Whitney Houston. Uma vez que a pessoa comece a usar cocaína, é comprovado que é quase impossível se livrar dela física e mentalmente.
Fisicamente, estimula os receptores chaves, que são terminações nervosas que sentem as alterações do corpo, do cérebro, que por sua vez cria uma euforia a qual os usuários rapidamente desenvolvem tolerância. Apenas o uso de doses mais elevadas e mais frequentes pode causar o mesmo efeito, ou seja, se a pessoa usou uma certa quantidade hoje, amanhã ela precisará de uma quantidade maior para sentir os efeitos. Hoje em dia, a cocaína é um empreendimento multibilionário mundial. Os usuários são de todas as idades, ocupações e níveis econômicos, até mesmo crianças tão novas quanto 8 anos de idade. O uso da cocaína pode levar à morte por insuficiência respiratória, hemorragia cerebral ou ataque cardíaco. Filhos de mães que são dependentes de cocaína já nascem sendo dependentes químicos. Muitos sofrem de defeitos congênitos e de muitos outros problemas. Apesar dos perigos, o uso da cocaína continua a aumentar. Provavelmente porque os usuários descobrem ser muito fácil escapar dos primeiros passos dados da estrada longa e sombria que leva ao vício. Isso é hora de chegar em casa? Qual é, pai? Não vai fazer nada de errado, não. Você me deu muitas explicações. Ah, você fica enchendo o saco, vocês não estão fazendo nada. Volta aqui. Onde você tava? Cadê meu celular? Só Jesus na causa, gente. Jade, caraca, velho. Meu pai quase descobriu, velho. Se ele chegasse um pouco mais perto, eu estaria morta. Amiga, sua louca. Com essas coisas a gente não brinca, não. Você tá dando muito mole. Eu sei, cara, mas não tô conseguindo me controlar mais. Eu acho que eu tô viciada. Mas tu pagou uma grelinha? Dinheiro e peguei o celular do meu pai. Agora eu vou ter que ficar enrolando, falando que eu não sei, né? Ele não pode saber, velho. Velho, vou ter que desligar. Tchau. Agora que você já sabe os efeitos de algumas delas, não prive o seu próximo dessas informações. Pode salvar a vida dele ou de outras pessoas. Diga não às drogas. O que lhe adianta você fumar, cheirar, aplicar com sua vida aos poucos acabar? Maconha, cocaína e crack, tudo isso vai te deixar por alguns minutos totalmente alucinado. Mas mano, isso não vai te levar a nada. Esse é o meu recado. A vida de um drogado